Um objeto em repouso não tem energia cinética, tá bom? E o legal da energia cinética é que ela é o primeiro vínculo que a gente tem com o trabalho. Essa equação aqui, ó, na verdade, esse teorema aqui, talvez seja o teorema mais importante da física, tá? Ele aparece com muita frequência no exame e em outras provas aí também. É o teorema trabalho-energia cinética. Ele te diz na prática o seguinte, que a variação da energia cinética que um objeto tem, ou seja, o quão ele aumenta ou diminui a sua energia cinética, de tal forma isso está relacionado com a velocidade, né, uma vez que a equação da energia cinética é essa aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2, tá bom? Massa vezes velocidade ao quadrado do objeto, né, sobre 2. Então, essa variação de velocidade está associada com o trabalho total que age sobre um objeto. Então, trabalho, né, são todas as forças que agem sobre o objeto, causando sobre ele um deslocamento, né, como a gente viu na aula passada. Eu acho que eu até te falei, né, sobre que essa tradução da palavra trabalho não é tão legal, né? Porque trabalho a gente pensa em emprego, mas o trabalho aqui é de funcionar, né? Que nem eu falei, my computer doesn't work. Ele não está funcionando. Uma força que funciona gera trabalho, uma força que não funciona não gera trabalho. Por sinal, eu fiquei muito impressionado, Miguel. Ontem eu peguei para ver um pouco a Copa, né? Não sei se tu chegou a ver o primeiro jogo da Copa. E daí eu tava vendo na RTP. A RTP é o maior canal de Portugal, né? Canal de televisão de Portugal, certo? Talvez sim. Talvez. Tem um maior que a RTP, porque me pareceu bem Talvez definitivo. o 3, a SIC. O 13, tu sabe o nome do canal? O Porque 3, o 3, a SIC. SIC, que eu não sei se vai. Eu não Mas sei os se jogos vai. normalmente é na RTP. Então a Copa só tem na RTP, beleza. Eu tava procurando algum canal que tivesse em 4K a Copa, mas eu acho que na TV a cabo é impossível. De toda forma, né, começou a tocar uma música que eu acredito que seja uma espécie de música de Portugal na Copa, e a música era completamente toda em inglês. Daí eu pensei, no Brasil isso seria impossível. Ninguém ia entender a música, assim. E vocês aqui entendem, né? Achei isso muito legal. Bem interessante mesmo. Então, tu entende o que eu quero dizer com work, né? Por isso que a gente usa Sim, a sim. letra W na maioria dos livros. Aqui, como esse livro é brasileiro, ele até usa a letra grega tal, né? Então, é uma outra letra também um pouco utilizada. De toda forma, temos aí então um probleminha que envolve energia cinética e trabalho. A gente não chegou a fazer esse, né? Dá uma lida aí, vê se tu lembra. Não. Muito bem. Então, ele está falando aqui sobre um corpo com uma determinada massa se movendo. Bem, ele estava em repouso, ou seja, velocidade zero. Ele se moveu por 5 segundos e quando ele chegou nos 5 segundos de movimento, a sua velocidade era 15. Ou seja, meu amigo, se ele estava parado e foi para uma determinada velocidade, estamos falando de MRUV, né? Movimento acelerado, certo? Então é porque, né, mediante as coisas que nós estávamos estudando, age uma força sobre ele. Uma força está o acelerando. A aceleração só surge devido a forças, porque força igual a massa vezes aceleração, né? Muito bem. Agora, ele está pedindo aqui a sua energia cinética no instante 5 segundos. Então, como eu acabei de te falar, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Pronto? Daí, velocidade, massa, faz a conta, chegamos nesse valor. Energia tem que ter unidade de energia, e é Joule. Nós já conversamos que a unidade do sistema internacional é Joule. Agora a próxima pergunta é o trabalho da força. Repare que em nenhum momento a gente calculou a aceleração e nada que envolve força, né? Mas mesmo assim dá para a gente encontrar qual foi o trabalho, né? Baseado na aula, na última aula, para trabalho, tu só conhecia a equação que era força vezes deslocamento, né? Trabalho igual a força vezes deslocamento. Lembra disso? Sim. Certo. Mas hoje eu te apresentei aquele teorema trabalho-energia cinética que diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total que age sobre a partícula. Então, como ele pede trabalho, nós sabemos a variação da energia cinética, que é o valor final aqui, esse que nós acabamos de calcular, menos o inicial, que é zero. Por que é zero? Repouso. Pronto, então o trabalho é esse próprio valor aqui também. O trabalho foi igual a essa energia cinética final. Alguma dúvida? Não. Pronto. Uh, muito bem. Então, que tal tu tentares começar essa aqui para a gente dar sequência no assunto?
Vamos ter de usar esta expressão nova, certo? Desculpa, não entendi. Vamos ter de usar esta expressão nova. Vamos, porque ele deu informações de velocidade, né? Essa final e essa inicial. Hum. Temos de descobrir a aceleração. Não, desnecessário. É? Lembra-se que, como ele está pedindo trabalho, tu só precisa encontrar qual foi a variação da energia cinética. E a equação da energia cinética, não sei se tu anotou, mas anota aí. mv quadrado sobre 2. Ok, massa, velocidade. Ok. Isso. Isto é energia cinética. Isso é energia cinética, exatamente. Ok. Então. E energia cinética fica em que. Unidade Sim, é a unidade de energia, Joule. ok. Isto vai dar um número grande, certo? Tu 8.000. diz? Deu-me Bem, tu 8.000 podes passar o 144 para para 40. Sim, metros por segundo, né? Isso. sim, isso já está. Ou seja, ficou 10 quilos vezes 40 ao quadrado a dividir por 2. Pronto. Ok, agora é. E é só isto ou preciso fazer mais alguma coisa? Não, é preciso. E aí, qual que é a energia cinética, então? 8.000 joules. 8.000 joules, então. Muito bem, né? Note que isso ocorre porque a massa dele é um tanto grande aqui, né? 10 quilogramas. Então, o impacto de 10 quilogramas com essa velocidade teria uma energia um tanto alta. Então, uma vez que essa é a energia cinética, pelo menos a energia cinética final, né? E a energia cinética inicial é zero, concorda comigo que é zero? Sim, Por quê? porque estava parado. Exato. Então, existe o teorema, um teorema você só aceita, tipo uma lei, né? Que essa variação de energia cinética é igual ao trabalho. Então, pronto, tá feito o problema. Ok?
Sim. Então pronto, agora vamos ver desse vestibular mega importante aqui, que os problemas do exame, eu não sei se tu já deu uma olhada, eles são bem interpretativos também, né? Então esse aqui é um problema parecido com o do exame, longos e interpretativos. Dê uma lida e me pergunta, tá? Se tu tiveres dúvida. É qual? Desculpa. Este 340. Ok. Cristiano, se pudesse fazer um síntese dos seus anteriores 4 mundiais, que memórias é que tem 2006, 2010, 2014, 2018, o que é que se lembra? Que memórias é que guarda? As memórias são sempre boas. São sempre momentos bons, momentos menos bons, mas é como tudo na vida. Mas eu acho que nestas competições, mesmo os próprios europeus também, ficam marcantes. Ficam marcantes por tudo em si. Os mundiais é sempre também de uma maneira diferente, que é uma fase final, o mundo para praticamente todo para nos ver a jogar, a falar desta competição. Mas eu acho que, num ponto geral, as recordações eu gosto de ficar sempre pelas positivas, que é sempre memórias muito, muito bonitas. Bom dia, Cristiano Carlos Dias, Rádio Renascença. Pergunto-lhe, pela sua experiência, tem as fases finais, não só nos gestos também europeu, e olhando para o grupo de trabalho, considera que Portugal tem mesmo uma seleção que pode ser considerada como uma grande favorita à conquista deste campeonato? É muito relativo. Eu acredito muito que a nossa seleção tem um potencial enorme. Todo o staff. De ganhar, isso já veremos. Eu acredito que sim, tenho essa esperança, tenho esse feeling. Mas como estas grandes competições nos dizem, há que pensar com calma, pensar no grupo primeiro, pensar no primeiro jogo. E acho que tem que ser isso que temos que fazer. Pensar no primeiro jogo contra o Ghana, que é na minha opinião, mais difícil, que é começar bem, começar com o pé direito para ganhar confiança e a partir daí é ir devagarinho. Olá, Cristiano, bom dia. Agora estou direto para... Como é que eu calculo quando ele vai parar? Alguma força? Desculpa, quando vai parar alguma força? Tá dizendo da questão A ainda? Sim. Termina a energia cinética EC do projétil antes de colidir com o tronco. Bem, antes de O colidir com o tronco... antes de colidir já está. Pronto. E o trabalho realizado sobre o projétil na trajetória no interior do tronco até parar. Bem, o que acontece é que ele vai parar. Então tu sabes que em algum momento a velocidade vai ser zero, certo? Certo. Portanto, então tu podes considerar que teve uma variação de energia cinética, né? Tu tens uma energia cinética inicial, que é essa que tu disse que calculou, Sim. e a energia cinética final é zero. Pronto? Ok. E, de acordo com o teorema trabalho-energia cinética, pode dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, como ele parou, então você sabe que a variação da energia cinética foi simplesmente o valor final menos inicial, ou seja, zero menos o que tu encontrasse. Ok. Isso é igual ao trabalho. Veja, é só aplicar o teorema, entendeu? A física tem isso. Tu aplica a lei e pronto. Então fica menos 576. Isso aí. Que energia baixa. 240 ao quadrado dá um número tão pequeno assim. Porque é 0,02 kg. É bem pouca massa, né? Que é bem curioso, porque isso aí deve ser a massa de uma bala de revólver, de projétil. 20 gramas. Gramas. Então é Não, 0,0. acho que é mais a bala. Acho. Sim. Bem, de toda forma você está certo, aqui é 76. E a questão não é só essa, né? É que a pressão também, né? Porque ele é pequeno. Então é diferente de ser atingido por um projétil maior, tu vai sofrer uma ruptura no corpo. B. Sabendo que o projétil penetrou 18 centímetros do tronco, ó, agora nós temos um deslocamento. Provavelmente vai pedir algo com força.
Determine o valor médio FM da força, ó. Isso aí. De resistência que o tronco ofereceu. Note que tu tens o trabalho, tu tens o deslocamento, e com a fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento, tu consegue encontrar a força. Sim, ok. 18 centímetros é 0,18 metros, certo? Certo. Eu aqui vou ter de descobrir o trabalho, ou é primeiro para dar-me a conta, já tenho o trabalho? Ou Tu já tens o pesquisar? trabalho, né? Pois, é os 576. Exato. Ok. É 3.200 newtons. 3.200 newtons, ó. Força pra caramba. É isso aí. Pronto. Então tá, vamos conversar sobre outras coisas. Bem, aqui tem outras energias importantes, né? Que é energia potencial, que tem bem, são as energias potenciais, né? Então deixa eu falar um pouco sobre o que é ser um potencial. Por exemplo, quando tu vê um garoto jogando futebol bem, tu diz, esse garoto tem potencial, porque ele ainda não começou a ser muito bom, mas ele pode ser muito bom. Uma energia potencial é a mesma coisa, ele pode se mover pra caramba, mas ele ainda não tá se movendo pra caramba. A coisa pode começar a se mover, mas ainda não está se movendo. Se ela pode, é porque existe algum elemento nela que permite, né? E é a energia potencial. No caso, a energia potencial tem fontes, né? Qual é a fonte de energia potencial da força-peso, né? A gravidade. Da força elástica é a mola. Então, por isso que a gente vai chamar essa aqui de energia potencial gravitacional, ou seja, massa vezes gravidade vezes altura, né? Porque é a força que causa essa energia, que é a força-peso, vezes o deslocamento, que ela poderá ter, sacou? Porque se um objeto está a uma altura h, ele pode cair h, não é mesmo? Por exemplo, se tu tá teu celular aqui na mesa, né, digamos, a mesa tem 1 metro, então tu pode dizer que a energia potencial dele vai ser a massa dele vezes a gravidade, vezes a altura que ele tem a potencialidade de cair, que é 1 metro da mesa. E a mola, a mesma coisa, cara. Força vezes deslocamento praticamente, só que o que acontece? Quando tu estás a falar da mola, tu tens essa situação de que é uma força variável, ela varia. A gente já falou sobre isso lá no trabalho, né? Então, na prática, a energia potencial é igual ao trabalho da força. Na prática é isso. Tá? Então, por isso que a energia potencial elástica também vai ser kx ao quadrado sobre 2, tal qual a gente conversou na outra aula. Beleza? Então, eu recomendo que tu anotes, tá? Anota aqui, energia potencial da mola. Isso já tinha. Já tinha então anotado. pronto. Pronto, então... Tá, então já que é muito parecido, nem vamos conversar muito sobre isso. Vamos falar sobre a conservação da energia, ok? Aqui sim, algo bem mais interessante. Por quê? Tu já deve ter escutado aquela frase que a energia não se cria nem se perde, ela só é transformada. Algo do gênero. Quem falou foi o Lavoisier. Muito bem. Aqui nós vamos ver isso na prática. A energia ela nunca vai se perder durante um processo. Ela, a princípio, né, se está dizendo que tem conservação, tu vai ter que considerar que em qualquer momento do teu processo físico ocorrendo, que na prática é o objeto se mover, né, a energia é a mesma. Por exemplo, aqui, essa figura está mostrando várias situações do lançamento vertical de um projétil. Então, alguém jogou ele para cima, com uma determinada energia cinética, que se saiu com uma determinada velocidade, quanto maior a velocidade, maior a energia que a pessoa utilizou para causar o movimento.
O projeto sobe, chega até a uma determinada altura. Perceba que nesse primeiro momento aqui ele só tinha energia cinética. Por quê? Porque a altura era zero. Estava saindo do solo, onde o H é zero, a altura é zero. Ok? Uhum. Então, portanto, só energia cinética. Até que ele chega até um determinado ponto de altura H. Ele chega com uma determinada velocidade, agora um pouco mais baixa. Né? Se tu joga algo para cima, ele vai diminuindo gradativamente a velocidade. Então, nesse ponto aqui, ele vai ter uma determinada energia potencial e uma determinada energia cinética. Mas a soma das duas vai ser a mesma energia total que ele tinha aqui no começo, que era só cinética. A soma delas é a mesma energia, o mesmo valor numérico, vamos dizer assim. Se era 1000 joules aqui, energia cinética, vai ser 1000 joules a soma dessas duas aqui. E, novamente, vai ser 1000 joules, né? Vai ser a mesma energia quando ele chegar na altura máxima, onde a velocidade é zero. Nessa altura máxima aqui, que o projétil ele meio que para no ar, ele só tem energia potencial gravitacional. Então, zero. E, novamente, é o mesmo valor numérico. E assim, vai se alterando, mas vai se mantendo constante a energia total. Ok? Uhum. Então vai ter uma série de problemas onde a gente vai estudar isso, né? Vamos ver um problema mais prático aqui. Ó. Ele está falando aqui sobre a queda da maçã, né? A maçã tinha uma velocidade inicial zero, mas tinha uma altura. Quando ela alcança o chão, a velocidade com que ela alcança vai causar nela a mesma energia, né, que ela tinha lá em cima. Só que aqui, cinética. Ali em cima, potencial gravitacional. Perceba que é o que ele está dizendo aqui, a energia no ponto A é igual no ponto B. No ponto A só tem energia gravitacional, por isso que a outra é zero. E no ponto B, que é no chão, ele não tem energia potencial, ele só tem cinética. Isolando a velocidade, tu até consegue encontrar uma expressão geral aqui para velocidade, tá bom? Em função da altura. Muito bem. Por sinal, note que essa expressão aqui poderia sair da equação de Torricelli. Aquela equação v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2at. São equações que se vinculam, né? A gente está falando do mesmo fenômeno, a queda, dependente do tempo. Então. Outra coisa bem interessante, né, é que a velocidade final ela independe da trajetória, que ela depende apenas da energia. Certo? Se ela depende apenas da energia, e a energia depende só da altura, então não vai depender o tipo de trajetória que tu tens. Claro, a gente está falando de uma situação hipotética, sem atrito, uma situação irrealista, né? As situações que a gente trabalha nas questões de física. A velocidade aqui vai ser a mesma, independente do tipo de trajetória. Novamente aqui, né, para todas as situações é a mesma coisa. Bem, acho que tem muitos problemas aqui que a gente pode conversar, né, mas é melhor pôr na prática alguma coisa. Olha só, quantos exemplos, né? Esse é o assunto mais rico da física de longe. Então é interessante que a gente tente fazer uma coisa ou outra aqui. Eu vou fazer uma questão. Eu vou fazer a 348 para poderes fazer as outras, tá? Ok. Tá. Pelo menos duas. Esta. Cara, qualquer dúvida que tu tiveres é só falar, tá? Uhum. Se Sim. eu estiver falando muito rápido também, você pode falar também. Como a gente tem que ver muito conteúdo, né? Nossas aulas já estão quase acabando, as 10 primeiras. Pelo menos a gente já terminou quase um livro. Lembrando que esse assunto é o assunto do secundário, primeiro ano de secundário inteiro. O que deve ser umas... Quantas horas na escola isso? Umas 60 no mínimo. E a gente está vendo aí 10 horas. Coisa boa. Um objeto de 10 gramas é atirado verticalmente para cima com velocidade de 12 metros por segundo. Você já deve ter reparado, gosto de fazer desenhos. O pessoal no exame nacional também gosta de vê-los. Recomendo que tu faça-os. Inicialmente aqui, né, eu vou chamar de situação inicial, bit inicial. Então, a gente sabe desse objeto que ele tem uma velocidade de 12 metros por segundo. Pronto. Agora a gente vai ver a situação final. Ele quer saber simplesmente a altura máxima. Então, o que acontece? Né? A gente sabe que ele vai ter um deslocamento H. Bem, onde que ocorre a altura máxima? Como aqui nessa situação, toda a energia dele é igual à energia cinética,
A gente sabe que isso ocorre porque ele não tem energia potencial, uma vez que a altura é zero, certo? Então, toda energia é cinética. O que, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que toda energia cinética virou energia potencial. Nesse ponto aqui, a velocidade dele é zero. A altura máxima vai te dar o ponto de energia potencial máxima, ou seja, a altura máxima também. Entendeu? Toda energia aqui é gravitacional, ou seja, toda energia aqui vai ser mgh. Pode dizer que a energia aqui é. Então, vou até chamar isso aqui de energia inicial, energia final, e a gente sabe que esse valor é constante. A energia é constante, a final é igual à inicial. A nossa inicial aqui é cinética, e a nossa final é potencial. A energia cinética tem a equação mv² sobre 2. E a energia potencial tem mgh. Lembrando que o h aqui, como tudo virou potencial, é o h máximo. E agora perceba a coisa mais bonita que tem nesse assunto. Costumeiramente a massa não importa. Tá bom? Não vai importar. Vai importar apenas a velocidade ou a altura. A massa costuma não importar e isso faz muito sentido. Porque se tu lembrares das equações do movimento que a gente estudou, sorvetão, sorvete, Torricelli, Lavoisier, nenhuma delas tem massa, né? Reparou isso? Sim. É. Então, é de se esperar que se a gente está falando de uma relação entre altura, velocidade e aceleração, vai ter massa. Ponto. Então agora a única coisa que a gente tem que fazer é colocar a velocidade. 12. 12 ao quadrado, que é 144, né? E por 2 vezes 10. Nossa, que 4 feio. Essa conta assim, fazendo de cabeça, vai dar 7,2. 7,2 metros. Então, se tu joga um objeto com essa velocidade, ele vai subir até 7,2 metros, ok? Então tá bom, note que 12 metros por segundo é bastante velocidade mesmo. Pronto. Deixa eu mandar para você o que a gente fez. Eu acho que era. Acho que a gente já fez tudo isso de conta hoje. Eu tô trocando os alunos aqui. Ah, não. Aqui era do outro aluno. Tu podes fazer aqui baseado. Ah, essa aqui também era do outro aluno. Tu podes fazer baseado no que eu fiz, tá? As próximas questões. Eu quero que tu faça. Eu vou colocar aqui a primeira e a terceira dessa listinha. A primeira é bem parecida, né? Então, primeiro, a dica que eu te dou é fazer essa análise de energia e simplificar as expressões o máximo possível, isolando aquilo que o problema está pedindo. Ele está pedindo Fazer a velocidade. 349 ou a 7? 347 primeiro. Isole a velocidade antes de jogar números, ok? Uhum. Tá, vou no banheiro e já volto.
Já está E feito. aí? Conseguiu fazer a primeira? Sim. Deu-me 10. Tem A como velocidade. me mandar uma foto da conta? Pronto, eu fiz a mv ao quadrado a dividir por 2 é igual a massa vezes gravidade vezes altura e tirei as massas. Pronto. Eu recomendaria que você sempre Sim, por essa. isolasse V primeiro, né? Para encontrar a expressão raiz de 2GH, mas tudo bem. O importante é chegar na resposta certa. E a terceira, que é a 349, chegasse a fazer? Não, ainda não fiz. Pode começar. Se a resistência, se a velocidade inicial é 20, a velocidade final é 0, certo? Sim. Tá. Não, pera. Só um segundo. Não necessariamente, tá? Quando ele atinge o chão, é 0. Tá, ele parou ali no chão. Vai ser 0, né? Quando ele parar. Mas eu quero saber na iminência de atingir o chão, certo? Naquele momento ali que a velocidade é máxima. Okay? Naquele momento que não tem mais altura e só tem energia cinética. Então não vai ser 0, tá? Ok. É antes de atingir o Sol? Isso, na iminência. Ok. Então tu vai ter a altura 0 ali. Ok. Só que não sei a velocidade. É velocidade, né? Só vai ter velocidade. Mas sei a velocidade ou não? Oi, não entendi. Eu vou saber a velocidade ou não? Porque se não é essa que está aí, tenho que fazer por aceleração, ou não? Não precisa de aceleração. Tu vai fazer tudo por energia, né? Sim. Então a questão é que nesse problema, né? Eu faço um desenho que tu vai entender. Tu tens um objeto caindo do alto de um prédio, certo? Então ele tem energia potencial, porque ele tem altura. Sim. Mas além disso, ele tem energia cinética também. Porque ele tem velocidade inicial, certo? Então, inicialmente aqui, ele tem tanto energia potencial quanto cinética. Só que no final ele vai ter só energia cinética. Ok? Ok. Então toda energia inicial vai ser transformar em energia cinética no final. Então o que é que eu tenho de usar? As É a mesmas mesma. equações que a gente estava trabalhando, tá? Tem que avaliar o que tu tem em cada situação. Qual que é a situação Já inicial? agora, a primeira equação é mv ao quadrado de 0, certo? 0? Por quê? Não, eu estou a perguntar se é ou não. Não. Ó, vamos avaliar cada situação. Tu tem dois momentos de análise aqui. Em cima do prédio e no chão, tá? Quais são as duas energias que ele tem ali na parte de cima do prédio, quando o movimento começa? Gravidade. As Energia. energias. É. É, Energia potencial gravitacional, certo? Sim. E qual mais? Energia cinética. Sim, ele tem as duas. Muito bem. Essa é a situação inicial e a gente sabe que a energia vai ser a mesma em todo o movimento. Uhum. Muito bem. A situação final é quando ele atinge o chão. Quando ele atinge o chão, então ele não tem altura, portanto ele não tem energia potencial gravitacional, certo? Sim. Então toda energia virou energia cinética. Ou seja, tudo que tu falasse agora há pouco vai ser igual ao mv quadrado sobre 2. Só que esse v, que é o que tu... se tu quiser, tu pode encontrar ele. Ou tu simplesmente diz que o que o problema está pedindo, né? Tu queres simplesmente encontrar qual que é essa energia final. Então tu pode dizer que tudo que tu tinha dito agora há pouco, mgh mais mv quadrado sobre 2, é igual a essa energia
cinética final aqui. Ok. Então, pode simplesmente igualar ela. Então é massa vezes a gravidade. Não, tu não Basicamente. precisas encontrar a velocidade. Tu pode simplesmente igualar a energia cinética. Ok? Tu queres encontrar justamente essa soma de coisas aqui. Porque tu sabes que isso, no final, vai ser a energia cinética da pedra ao atingir o solo. Por causa da conservação de energia, entendeu? Toda a energia dessa situação inicial aqui vai virar essa energia cinética que ele está perguntando, entendeu? Então tu não precisas abrir escrevendo mv² sobre 2 para esse momento final, porque ele não está perguntando a velocidade. Ele só quer saber qual é essa energia, que na prática é a soma dessas duas iniciais. Ok. Noventa. 90 é o quê? Se a energia é joule. Bem, será que é isso mesmo? O que eu fiz foi a energia cinética inicial, que vai dar 40, e a energia potencial inicial, que vai dar 50. Tem MGH, a velocidade, mas é que a velocidade é meio alta, né? Ele foi lançado com uma velocidade meio alta. 400 vezes a massa, 2, dividido por Vai dar 2, 40. 400, né? Só a energia cinética inicial dá 400. E agora a potencial gravitacional, 0,2. Não, pera, dá 40. Tá certo, é isso aí. Ok, muitos números aqui para fazer de cabeça é complicado. Pronto. Então, ó, isso aqui é com mola. Dá uma avaliada e a gente vai conversar sobre ele. Esse aqui já é um pouquinho mais avançado. Um, E aí, o que está rolando nesse problema? é como um móvel, vou precisar daquela. O trabalho é igual a kx ao quadrado sobre 2. Essa é a energia potencial da mola, né? Ok, então é só kx. Não, não. Tá tudo certo. Tu Não, falou tá. certo. A gente está falando de energia. Tudo certo. Mas o que ele está a pedir aqui? A compressão máxima, né? Então ele quer Sim. saber o X. Ok. Pronto. Mas note que essa compressão vai se dar devido à energia que está comprimindo. Quero Sim, vou ter dizer que assim. calcular o MGH. Exato, muito bem. Ok. Isso mesmo. Então vai ficar, a função vai ficar basicamente MGH é igual a kx ao quadrado sobre 2. Pronto, exatamente. Este K é esta coisa que se usa, certo? Não tem que diminuir nem aumentar. É exatamente aquele valor ali, Ok. 100.
o x vai ser igual a 0,4 Nossa, em rápido. centímetros. Isso. Pera, em centímetros? Não, em metros. Metros, o que seria 4 centímetros. Sim. Isso se dá uma vez que essa mola, ela, pelo que me consta, tens uma constante de mola alta, até, e a massa é baixa. Ele caiu de uma altura baixa também. Pronto. Então, bem, as outras seguem a mesma lógica. Essa parte de diagrama aqui a gente pode ignorar. Ele vai falar de outras formas de energia aqui, também a gente pode ignorar. Tem os outros problemas mais avançados aqui. Bem, esse programa de montanha-russa é muito bom, tá? Não tem uma prova, um livro que não use ele para observar a compreensão das trocas de energia, das transformações de energia por parte do aluno. Dê uma olhada nele, a gente pode resolver juntos se não conseguir sozinho. Ou seja, eu aqui vou usar o MGH quando o H for zero, ou não? Só para Mas poder utilizar o MGH sempre, porque tirando o ponto B, todos os pontos têm altura. Sim, Todos os pontos, se tem altura, tem algum MGH. Mas há alguns pontos aqui que ele também tem velocidade, né? sim. Ele vai ter velocidade onde a altura não for máxima. Por exemplo, em B Ok. e em C, ele tem que ter, além de. Ele tem que ter a energia cinética também. Então, por exemplo, no ponto C, que é o ponto interessante aqui, ele tem as duas energias ao mesmo tempo: a E como é que cinética eu e a descubro a potência. velocidade do B? Novamente, qual energia tu tem em B? Só cinética, certo? Sim. Ok, essa é uma das duas. Não, elas são iguais, né? Toda Sim. a energia em qualquer ponto aqui é a mesma. Aqui no ponto A é igual no ponto B, é igual no ponto C. O valor é o mesmo. Só que elas são de naturezas diferentes. Aqui é uma energia potencial, que é uma energia cinética. Mas se o valor é igual, tu pode igualar elas. Ok. Igualar as Então expressões. é MGH. MGH é igual a mv quadrado sobre 2. Ok. A velocidade no B é 10 metros por segundo. Pronto. Ok. Então, B. Agora, faça uma questão. Hum,
tenho de fazer a energia do A e depois tirar a do C. Como assim tirar? Tu já sabes Tu qual que é a terias- energia. Na realidade, né? Tu tens que lembrar o seguinte, que a energia em qualquer ponto é a mesma. Ok. É o mesmo valor. Então tu podes igualar, por exemplo, a energia no ponto A com a energia no ponto C. E vai dar o mesmo. Sim, elas são iguais. Ok. Então, 100 gás é 15.000 joules. Mas o problema é, certo. Então, é isso. Será que tu conseguirias encontrar qual é a velocidade ali? Hum, acho que sim. Talvez. Então, se tu puderes tentar. Seria com o MGH de 4 ou não? MGH tem que ser igual às duas energias que tem no ponto C, que é igual a cinética e a potencial do ponto C. Eu não sei. Mas... Ah, cara, é que você já fez tantas parecidas hoje. Então não é Tá, eu os faço. 300 vezes os 10 Não. vezes os 4? Vamos lá, que tu ainda não compreendeu o que é a conservação de energia. Faço. Conservação de energia significa que a energia é a mesma em todos os pontos, ela só muda de natureza, ela se transforma. Então, a gente pode dizer que a energia no ponto A é igual à energia do ponto C. Agora, quais são as energias do ponto A? O ponto A só tem altura, então ele só tem mgh. Se é assim, H do ponto A. No ponto C, quais energias ele tem? Energia potencial, só que é a altura do ponto C, mais energia cinética. A velocidade do ponto C. Ok. Pronto? Daí o que acontece? Se se corta, tu pode isolar a velocidade. Se tu isolares a velocidade, tu vai ficar com 2gh menos 2gHc. Então, a B só tem mv ao quadrado sobre 2. No caso da B, sim, porque não tens altura. Ok. Ok, já Então percebi. aqui, a única coisa que tu precisas, né, é jogar os valores de altura. Tu vai ficar aqui com 2 vezes 10 e menos a subtração aqui de 5 menos 4. Tu vai ficar com 20, né? Raiz de 20. Pronto? Ok. Pronto. Então, é isso. O legal da energia, né, de trabalhar com energia, é eu poder utilizar essas equações, né, que a gente iguala as coisas, vai simplificando, vai isolando. Né? Isso é bem legal, tem que treinar bastante isso, que cai bastante. Ok? Ok. Então voltamos na sexta. Até. Sexta é às 2, certo? Sexta-feira, às 2 da tarde, exatamente. Ok. Então Tá. até sexta. Até.